volta e agora vamos conversar com uma pessoa muito especial, com a Rose, ela que é enfermeira domiciliar, ela cuida de mamães no pós-parto e vai contar aqui pra gente um pouquinho sobre esse trabalho tão especial que ela desenvolve. Rose, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, que bom estar aqui com você. Que bom que você está aqui para poder falar um pouco sobre esse trabalho que eu acho incrível, né? Mas antes da gente já entrando assim, conta um pouco o que uma enfermeira domiciliar faz, porque é algo novo assim, não é? Porque a gente escuta assim, enfermeira, as mamães que entram no pós-parto, eu vou contratar uma enfermeira. Seria esse o seu ofício? A pessoa contrata você como enfermeira ou não? Ou você já entra em uma outra área? Como é que é o seu trabalho? Conta pra gente. Então, hoje eu faço um trabalho diferente, né? Eu já estive dentro do lar integralmente, tanto dia quanto noite, né? Hoje eu faço um suporte, que é uma consultoria para dar àquela mãe um atendimento especializado para que ela possa se sentir segura ali na chegada da maternidade. Ela chega cheia de dúvidas, cheia de medos, inseguranças, e quando elas entram em contato com a gente, o que elas querem? Elas querem um suporte para trazer calmaria, para trazer segurança. Então, quando elas nos contratam, elas esperam que as dúvidas sejam sanadas, né? Que a paz reine, que o sono seja assim abençoado, normalmente. Então tem sido isso. Antes eu ficava mais ali, eu ficava nos lares integralmente. Hoje não. Hoje eu faço a consultoria. A mãe chega da maternidade, me chama para tirar aquelas primeiras dúvidas ali e eu faço esse trabalho e deixo elas normalmente na mão das babás ou da família. Entendi. Então você não é aquela enfermeira que dorme lá na casa. Hoje não mais, mas já estive, né? Tanto que eu fiquei conhecida em Goiânia por isso. Porque eu comecei com crianças atípicas, atendendo crianças atípicas em 2004, né? Fazendo plantões. E hoje eu fechava os contratos trimestrais, semestrais, anuais até. E ficava ali com aquela família, deixando a criança, às vezes, até já com alimentação sólida. Hoje não. Hoje eu já estou fazendo um trabalho mais voltado para consultoria e treinamento de babás. Então a mãe chega da maternidade, ela me chama, eu auxilio ali na pega correta, às vezes eu vou para a maternidade, tá? Acompanho o parto, né? Isso também ocorre ainda, né? Que é a consultoria durante ali o nascimento da criança. Faço aquele primeiro momento ali, que é tão delicado, que a mãe fica lá insegura, se pega certa, se não pega, como que é. E vou para casa, às vezes ali ela me chama para fazer ali alguns dias, para fazer como a higienização no umbigo, né, o banho correto, a temperatura correta, a posição correta para mamar, né, que tem muitas dúvidas ainda sobre isso, e eu faço esse trabalho e hoje eu encaminho para babá. Muito bom, porque quando a mamãe, principalmente a mamãe de primeira viagem, né, são muitas dúvidas, né, que tem o medo de, será que eu vou saber cuidar, será que eu vou saber dar o banho, né, será que eu vou deixar cair? São muitos medos que a mamãe sente. Tem muitos. E ter uma consultoria como essa que você presta, né, traz uma segurança para a mãe, traz uma tranquilidade maior, né? Traz. Eu acho interessante, eu queria ressaltar aqui, que os pais hoje, eles têm sido bem presentes. É uma curiosidade. Eles têm sido mais presentes, eles entram em contato comigo, eles entram no Instagram, se informam, né? Aprofundam assim, como que é que funciona, como que eles têm vindo mais. De uns 5 anos para cá, eu percebi os homens, os pais se movimentando na minha direção para saber o que eu vou proporcionar para a esposa deles, para a mãe dos filhos deles. Eu achei muito interessante isso. Que coisa boa, porque antes era muito assim, a mulher, só a mulher, né, toma conta, se vira, né? Tem acontecido bastante. Inclusive nesse assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Muito bom. Os pais vêm perguntar, Rose, está acontecendo isso, o que eu faço, me ajuda, qual profissional que eu vou? Tem sido bem interessante isso aí. Muito bom. E já por falar nisso que você está falando, é o assunto, você tem percebido algo muito comum, né, nas casas que você vai, né? Quando não vai tudo bem, quando não vai tudo
perfeitamente tranquilo, né? O que você tem percebido ali em comum, que mais tem te chamado a atenção com relação às emoções das mães? Olha, Aline, a gente conversou sobre isso, né, algumas vezes fora daqui, e eu te disse que eu tenho tido, assim, alguns desafios, né, e alguns que chocam ainda, porque a gente fica sem saber como lidar com tamanho desespero, da dor daquela mãe, da angústia de tá sentindo, mas não querer sentir aquilo, né? Por exemplo, uma vez eu cheguei para atendê-la e ela ansiosa, querendo, e eu não tinha horário, assim, foi numa semana mais apertada e eu não consegui ir no tempo que ela queria. Então, quando eu cheguei, ela já estava assim, no limite dela. E ela jogou a criança no chão. Não deu tempo de eu pegar a criança. Porque ela chegou e ela falou, toma! Né? Me empurrou a criança. E aquilo foi muito chocante para mim, porque ela entrou numa crise de choro horrível, que eu não sabia se eu atendia a criança que estava ali chorando, ou se eu atendia a mãe que estava ali com aquela angústia, porque o cansaço estava assim, ultrapassado, e ela já não sabia mais o que fazer. Uma angústia, um medo, um desespero, que por mais amor que a gente sabe que uma mãe tem pelo filho, mas naquele momento ela não deu conta, ela não soube como fazer para lidar com aquela pressão, que como ela disse, é uma pressão, eu não sei o que fazer, toma, parece um bicho estranho para mim, né, uma sensação difícil da gente ajudar naquele momento ali, foi difícil para mim. E aí nesse caso, né, porque esse é um sintoma muito comum, até dentro da própria depressão pós-parto, né, a mãe não se sente capaz, já esgotadíssima, cansada, e acontece, gente, da mãe, ela realmente às vezes pode até machucar o próprio filho, né? A gente vê às vezes no jornal, tem muita gente que julga, né? Ah, que mãe é essa? O que é isso? Mas quando a gente trabalha com saúde mental, né? Com a saúde da mãe, a gente percebe que a mulher entra num nível de estafa, de cansaço e até uma depressão pós-parto ou depressão puerperal, que hoje é chamada, ela pode sim, né, jogar o próprio filho, ela pode às vezes fazer mal pro próprio filho, não porque ela é uma mãe má, mas porque ela tá gritando por socorro, ela precisa de ajuda também, né? E recentemente eu passei por uma experiência muito interessante, desse nível não tinha acontecido ainda. Esse do cansaço, né, da mãe jogar a criança, eu já tive mais, mas ela me ligou chorando e falou, olha, eu quero falar uma coisa que eu não consigo falar pro meu esposo, e eu preciso de alguém que não vá me julgar. E daí ela falou, olha, a minha primeira filha, eu sentia que ela era minha filha, e eu tinha conexão com ela. Agora essa criança parece um estranho. Parece que não ficou dentro de mim, né? Essas palavras para mim também foram bem chocantes. E eu falei, uau, preciso encaminhar essa pessoa para um profissional. Então, eu até compartilhei na época com a doutora Aline e pedi para ela, falou, olha, encaminho quanto antes, e foi isso que eu fiz, né? Eu encaminhei ela para um profissional, ela já está fazendo tratamento, inclusive, porque realmente ela ainda precisa, né, desse suporte para estar olhando para o filho como filho, né? Tirar esse desligamento aí que houve, eu não sei porquê, talvez a senhora explique melhor isso aí. Assim, pode ser chocante, né? Mas existem muitos motivos, né, para uma mãe que não cria conexão com seu filho, né? Uma mãe que parecia que não fazia parte, né, de mim, porque é uma mãe que não criou um vínculo com seu filho, né? Então é muito importante as mães, elas trabalharem durante a gestação esse vínculo, porque não é, gente, porque o bebê tá aqui no ventre que se criou vínculo, não. Não é algo assim que já vai criando. Isso tem muito a ver com a história dessa mulher, com a história dela, com a mãe dela, né? Se a gente for investigar aí a história de vida dessa mulher, a gente com certeza vai encontrar vários fatores ali que explicam essa falta de vínculo com o seu bebê. E as famílias precisam saber disso, né? Por isso que nós convidamos você aqui, você que trabalha muito com essas mães, pra gente poder alertar
essas famílias, né? Que não julgar essas mães, não acusar, né? Mas amparar essa mulher, ela precisa de ajuda, essa mulher ela precisa de ser ouvida sem julgamento, como ela te falou, né? Eu preciso te falar, mas eu preciso de falar com alguém que não vai julgar. Não vai julgar. Né? Então vocês como família precisam cuidar dessas mães, precisam oferecer ajuda, oferecer colo e encaminhar para um psicólogo que trabalha com mães, porque elas precisam de colo, elas precisam de socorro, não é, Rose? E verbalizar isso, né? O que a gente percebe é que elas sentem falta de alguém confiável para falar o que realmente está sentindo, por mais horrível que seja. Né, por mais triste que seja, como ela falou, ai Rose, que horrível, você sentia assim, as expressões dela, o tanto que foi difícil para ela dizer, ai, parece um estranho, né, até o próprio corpo dela dizia assim. Então, nessa hora o que a gente precisa fazer é ter um olhar, né, acolhedor mesmo, um olhar que fala, olha, vem cá, não sei nem o que fazer, como foi o que eu falei pra ela, falei, olha, eu não sei o que te dizer, mas o que eu sei é que eu tô aqui pra te abraçar, se você sentir vontade de chorar, chora, o que você quiser falar, porque a partir do momento que fala, a própria pessoa se escuta, né, se ouve ali e ela se percebe naquele sentimento, com aquele sentimento fala, não, peraí, tá estranho, deixa eu procurar ajuda, porque foi isso que ela me disse depois, ela disse, olha, a partir do momento que eu me escutei, falando com você, eu entendi que eu precisava de ajuda, porque ela estava muito resistente a buscar ajuda. E é muito importante. E é importante também a família, ela compreender que, né, até é bom a gente falar de alguns sintomas aqui, né, para que a família fique em alerta, né? Ver a mãe muito chorosa, passou ali de 2 semanas, porque até 2 semanas é o baby blues. A mãe fica chorosa, são os hormônios, né? Porque antes tinha um bebê aqui dentro, tirou, os hormônios bagunçam tudo, é o sono, se foi uma cesárea, existe a dor do corte, então aquele incômodo, porque tudo muda, né? Mas até 2 semanas é algo que é esperado e é tranquilo e é normal, vamos falar assim, né? Passou ali de 2 semanas, essa mãe é muito chorosa, se sente muito incapacitada, com medo de ficar sozinha com o filho, né? Ela muitas vezes, às vezes, não quer nem pegar, não quer estar perto também desse filho, tem pensamentos muito pessimistas, você não vê essa mãe feliz. Aí entra muito julgamento, né? Como assim? Deus te deu um filho, você tinha que estar feliz, né? Muito julgamento da família. Então, assim, essa mulher, ela não tá feliz, mesmo um filho, às vezes, ali saudável, tudo tranquilo, mas não tá feliz. São sintomas de uma depressão puerperal e a família precisa buscar ajuda psicológica, né? Precisa buscar ajuda urgentemente, porque isso pode piorar, isso pode aprofundar. Atingir o leite, né, Marli? O leite materno pode secar. Sim, né? Atinge a amamentação em primeiro lugar. Você tem percebido isso? Demais. É o primeiro sintoma que você percebe quando há essa alteração psicológica, é que o leite seca. Seca. Nesse dia que eu atendi essa mãe, ela tinha passado a noite chorosa com ela mesma, porque ela não teve coragem de conversar com ninguém. Ela falou, Rose, eu não tenho leite para dar pro meu filho, eu vou ter que entrar com fórmula. E eu falei, olha, você tem leite sim, é porque realmente as emoções, elas bloqueiam. Sim. Isso aí é inevitável. E é verdade. Então, assim, essa mulher precisa de ajuda, precisa de alguém para cuidar do bebê e dela. Exatamente. Né? E é isso que você tem percebido, né? Que a mãe precisa de... Porque ela traz você com a intenção de cuidar do bebê. E você chega lá e percebe que ela também precisa de cuidados, né? Eu tenho até falado muito isso com as meninas que eu treino, porque eu treino técnicas, enfermeiras e babás. E essas meninas, eu sempre digo o seguinte, não foca só na criança. É importante que você saiba o seu papel ali com a criança, sim, né? Mas é importante também você ter esse olhar para a mãe, esse olhar que acolhe, que oferece uma água, que presta atenção, né? Como que tá ali as emoções daquela mãe, que fica atenta a esses sinais e sintomas aqui que a doutora relatou, porque realmente a sensação que a gente tem é que a gente não tá ali só para cuidar de uma criança, e não está mesmo, né? Você tem que estar ali com aquele olhar mais amplo, prestando atenção o que está acontecendo ali naquele quarto e tentando ofertar o melhor, né? Acolher, oferece uma água, oferece uma frutinha, um suquinho, um chazinho, um cafezinho para quem gosta, né?
porque isso faz diferença. É isso mesmo, e que bom, né, saber que você tem esse olhar amplo, né, pra família, pra mãe, às vezes até pro pai, né, ver que também o pai, às vezes o pai não tá bem, ver que os dois não estão bem, porque é um momento que afeta também um pouco ali o casamento, dependendo de como já estava esse casamento antes, né, e saber que você treina essas pessoas. E falando um pouquinho desse treinamento, como que funciona? Essas babás, essas técnicas que te procuram, ou é a mãe que traz essa profissional que vai ficar com ela e pede a sua orientação? Como é que funciona? As duas formas, né? Hoje tem os dois públicos. Hoje tem as meninas que já sabem que eu faço esse treinamento personalizado. E por que a gente fala personalizado? É porque cada realidade de uma casa, cada profissional quer focar numa coisa. Por exemplo, quarta-feira, agora eu vou fazer um treinamento de uma técnica que ela quer se especializar em RN. Ela falou, Rose, olha, eu não quero nem ficar, que você prenda muito aos outros temas, né? Eu quero que você me direcione realmente para o RN. Então eu vou falar especificamente quais são os cuidados necessários. Que é o recém-nascido, viu, gente? Que o recém-nascido, né? Então, que olhar que a gente tem que ter, que cuidado, né? O que a gente precisa realmente estar atento ao RN, um RN prematuro, como que cuida, né? O gemelar, como que é os cuidados com o gemelar, diferente? Sim, cada um é cada um, né? Então não dá para você chegar da mesma forma agindo com os dois. Então, a mãe que me procura, ela também quer que esse treinamento seja personalizado dentro do formato daquela casa. E eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Por exemplo, tem casas onde a profissional precisa ser quase invisível. Falar o mínimo, quanto menos discreta, ela né? Ser extremamente discreta. Mas também tem cliente que chega, Rose, pelo amor de Deus, parece uma múmia na minha casa. Não gosto. Eu quero que converse, eu quero que converse com a criança, eu quero que converse comigo, ela não fala nada, fechada o tempo todo. Então, esse curso ele é personalizado, por quê? Porque a mãe me traz aquele formato que ela gostaria dentro do lar. Eu gostaria de uma profissional que fosse mais afetuosa, porque tem as que também não gostam de tanta afetividade. Então, tem aquelas que são mais, assim, reservadas, né? Gostam de menos toque, e a gente está aqui para respeitar. Né, eu falo sempre isso nos cursos para as meninas. É importante a gente perceber o que essa mãe espera da gente. Se ela espera menos toque, vamos tocar menos. Eu tive dificuldade, eu particularmente confesso aqui que, como eu sou do toque, né, eu tenho dificuldade ainda de chegar no lar e perceber que a mãe, até para cumprimentar, ela tem dificuldade com o toque. Mas a gente sabe que o respeito, né, o respeito ele cabe em qualquer situação. Então eu foco muito isso nos treinamentos, para que a profissional entre no lar entendendo ali seu papel, sendo afetuosa, educada, né, reservada, mas também respeitando o que aquela família espera. Muito bom. Muito bom, Rose. E como que esse treinamento, ele é só presencial ou você também faz ele online? Caso alguém que não mora aqui em Goiânia queira procurar você? Eu fiz ele online algumas vezes, mas não gostei da experiência, eu vou falar para você. Por quê? Porque eu cometi alguns erros, né? E é bom a gente falar também dos erros, né? Só dos acertos, não. Eu cometi alguns erros. Durante um treinamento online, eu não prestei atenção nas unhas da profissional. E ela tinha aquelas unhas grandes e pontudas. E eu encaminhei ela para atender uma mãe nessa cidade, porque era uma cidade aqui que eu conheço, Rio Verde. E chegando lá, ela cortou a vagininha da criança com a unha pontuda. Nossa. A mãe fez a filmagem, mandou para mim. E infelizmente isso me trouxe um constrangimento muito grande, porque realmente foi uma falha minha, né, por ter feito às vezes online. Lá no online você não viu, eu não prestei atenção. Então, eu particularmente não gosto, porque a gente precisa, tá? Eu falo isso para as meninas e estou falando aqui, a gente precisa olhar todos os detalhes, sabe? Alguns acessórios
para trabalhar com RN, é impossível as meninas usarem, né? Tem coisas, um brinco maior, uma pulseira, um anel. Não tem como uma enfermeira ou uma babá que queira trabalhar domiciliar usar certos acessórios. Não é impossível. Então eu sempre falo, olha, para cada função, para cada profissão, você tem que se vestir e se instrumentar, eu diria assim, com acessórios que vai te facilitar no seu trabalho ou não. Então a enfermeira não dá para usar certos anéis, não dá para usar certas unhas, porque vai atrapalhar. Tá? Então eu falo sobre ética, eu falo sobre hierarquia, eu falo sobre respeito, eu falo sobre o papel da babá no lar, o papel da técnica, eu falo sobre primeiros socorros com algumas orientações, porque tem certas orientações que eu preciso ali de estar junto, para mostrar, por exemplo, o engasgo. Como que faz realmente o engasgo? Você tem que manipular, movimentar ali, né? Então, oriento, mas eu não vejo assim que é eficaz. Não é um treinamento, é uma orientação. Orientação, né? Exatamente. Mas eu tenho certeza que se hoje você fosse fazer uma orientação lá, a primeira coisa que você falar assim, mostra suas unhas para mim. Já fiz, inclusive já fiz. A última foi de posse e o dia que ela assistir esse programa, ela vai ver. Eu falei, pelo amor de Deus, mostra sua unha aqui. Tá? Então eu fiz isso. Já consertei o erro. Tem algumas coisas que a gente vai aprendendo e com a experiência, né? E você é muito experiente, né? Sabe de muita coisa. Eu tenho certeza que as suas clientes, seus pacientes, né? São muito gratas, né? Por tudo aquilo que você faz, várias histórias que a gente já conversou. Então, assim, eu acredito que você é aquele anjo, né? Que chega nas casas ali para trazer calmaria, para trazer paciência, porque às vezes o pai também tá ali atordoado com o choro de menino, com o choro da mulher, aquela coisa toda. E a Rosa chega, peraí, gente, calma, né? Vamos entrar. Essa parte eu gosto porque isso é quando a gente faz com amor, não faz só por obrigação, só para ganhar dinheiro, né? Então quem me conhece sabe que eu trabalho porque eu amo isso, eu amo fazer isso e eu amo realmente trazer essa paz, né? A gente se emociona. Que linda. A gente ouve isso e é de verdade, é muito gostoso, né? É muito gostoso quando a gente recebe esses feedbacks aí e a gente percebe que a gente conseguiu cumprir o propósito da gente ali naquela família. Então, vale a pena. E eu trouxe a Rose aqui no programa porque eu sei dessa verdade, gente. Porque eu conheço ela fora daqui, então assim, eu sei desse amor, ela sempre fala com muito amor desse trabalho dela, dessas mães que ela acolhe, que ela cuida, das crianças que ela também cuida, né? Ela é muito entregue, ela é muito de verdade, então por isso que eu convidei ela a estar aqui para falar um pouco desse trabalho, porque as mães precisam saber que existem pessoas como você, né, que estão aí, que são competentes e aptas para ajudá-las e para treinar as babás, as enfermeiras, né? Sim, hoje as mães estão querendo, diante da sociedade que a gente está vivendo, pessoas mais qualificadas, Aline. Cada dia as mães têm procurado por pedagogas, né, por psicopedagogas, né? Agora, recentemente, eu treinei uma psicopedagoga para atender uma família aqui em Goiânia e ela falou, olha, Rose, eu pago melhor, quero uma pessoa mais capacitada, mas eu quero uma pessoa treinada com você porque eu quero esse olhar que você tem. Esse olhar de olhar não só para criança, né? Então, a gente tem percebido essa preocupação dos pais em proporcionar para os filhos pessoas mais capacitadas, que vai auxiliar na fala, né, que não vai só ali dar banho, dar mamar, dar comida, não é só esse o trabalho não, né, mas que vai realmente assim estimular da forma correta, né, não só a fala, mas a alimentação correta, o estímulo para o ensino, né, fugindo das telas, principalmente para aquela mãe que não tem tanto tempo para ficar com o filho, né, Rose? São essas as minhas clientes. É a mãe que trabalha muito, né, que não quer apenas colocar uma babá ali, assim. Pra dar banho e dar comida, como era antes, né? Que é uma pessoa completa, para que possa estimular seu filho possa crescer e desenvolver, né? Então, gente, existe a Rose, né, que ajuda vocês aí em casa e é super competente, uma mulher
temente a Deus também, uma mulher de Deus, né? E eu não vou deixar você embora daqui sem falar uma coisa, que eu sei de uma outra área do seu trabalho, tem um leque aí do seu trabalho que você também ajuda as mulheres que querem organizar a casa, não tem? Meu Deus. Então, conta pra gente isso rapidinho. Isso é novo, tá? Isso é novo. E aconteceu o seguinte, eu peguei um quarto de um bebê pra arrumar, porque, como eu falei, a gente trabalha com amor e a gente quer olhar o todo, né? E daí a mãe falou, Rose, o que eu levo à maternidade, né? Começou assim, eu falei, olha, o mínimo possível, para não trazer confusão. Você já vai ter tanta coisa para decidir ali, então é o mínimo possível, né? Então, comecei orientando ela, organizando a bolsa. Na hora que eu organizei a bolsa, eu falei, meu Deus, mas essa bolsa ficou maravilhosa, porque ficou tudo separadinho ali, né? O documento, fralda, roupinha e tal. Ela falou, não, você vai arrumar todo o quarto, então. Então, quanto você cobra aí para arrumar o quarto? Eu falei, tá, nem sei, nunca tinha feito isso. Eu tinha feito há muitos anos atrás, né, em Brasília, um curso para organizer, mas só para saber como arrumar mesmo as coisas no lugar. Nunca tinha usado isso. Falei, bom, deixa eu ir lá. Fui lá e arrumei o quarto. E ficou muito bom esse quarto. E essa mãe saiu fazendo essa propaganda, que aqui em Goiânia é assim, viu, gente? É igual cidade pequena, o boca a boca vai indo. E ela começou a fazer esse boca a boca. Então eu comecei a organizar a malinha que vai para a maternidade, para a mãe falou, o que precisa? Você passa aqui um dia, eu passo lá, arrumo essa malinha, deixo prontinha e também faço essa organização. E com isso, uma mãe fez a propaganda e falou, olha, eu não preciso só de um quarto não, eu preciso da casa inteira. Olha aí. E eu confesso aqui para vocês que foi um grande desafio. Eu gosto de desafios, confesso aqui para vocês que eu gosto de desafio e gosto da organização. E eu vi que eu sou boa para organizar. Mas é desafiador. Porque nós precisamos de outras pessoas para fazerem isso e para manter isso, sabe? Porque não é você que faz ali isso tudo, né? Às vezes você faz uma coisa ou outra, mas você que orienta, né? Eu preciso de outras pessoas. Então, nessa parte eu senti dificuldade. Eu executei, mas me custou caro. Por quê? Porque eu precisei de mão de obra. E é uma área aqui em Goiânia que a gente ainda sofre, viu, Aline? Sofre bastante. Porque quando chega nessa parte da mão de obra, a gente vê que as pessoas, elas não estão muito qualificadas e nem estão muito dispostas a ser realmente assim, a fazer um trabalho com excelência para cobrar também por isso, né? Não é só fazer bem feito e falar não, é fazer bem feito, com amor, e a gente vê que não tem muito isso. Eu sofri um pouco nessa área aí, tá? Mas eu gosto dessa treina, parte. eu sei, ela tá sendo aqui assim, porque ela é exigente, viu, gente? Mas eu sei que ela treina bem e já tem atendido famílias ali, né, orientado não só babás, não só enfermeiras, mas as pessoas a cuidarem da casa também. É algo novo que eu sei que ela tá fazendo. Então, se você aí que é mulher, não tem tempo de treinar uma ajudante da sua casa, né, uma babá, tem a Rose que treina essas pessoas, entrega essas pessoas ali. Claro que o ser humano, cada um responde por si, mas a parte dela, ela faz muito bem feita, porque eu sei que faz, porque ela é exigente, Eu sou exigente, realmente sou exigente. Quem me conhece falou assim, Rose, você tem que passar pelo seu pente fino. Porque, gente, nós entramos dentro do lugar mais sagrado de uma família, que chama casa. Residência, ali é o lugar onde tudo acontece, onde realmente as pessoas são o que são, onde os assuntos são falados com muita liberdade. Então a gente tem que saber ouvir, acolher, deixar ali, né? Não se meter, que é uma crítica assim que eu recebo muito, né? Que às vezes as famílias trazem, poxa, Rosa, a profissional ela entra na conversa, ela dá pitaco onde não deve, né? Tem essas coisas. Então, às vezes, agora recentemente, a Aline falando disso, uma cliente me convidou para treinar a doméstica dela. Ela falou, Rose, eu quero que ela permaneça com a gente, mas ela precisa de um toquezinho ali. Uma lapidação. Uma lapidadinha, né? Saber realmente, assim, aprimorar o que já é bom, mas transformar
ainda melhor para aquele posicionamento ali, entendendo o valor que a pessoa tem, entendendo a fala que ela precisa ter ali dentro, o acolhimento ali dos ouvidos também, para entender, opa, a situação aqui não está muito legal, me cabe aqui ficar mais na minha. Porque às vezes assim, você tem uma funcionária, às vezes assim, uma pessoa de confiança, uma pessoa legal, agradável, mas precisa de uma lapidadinha. Então, para você não dispensar uma pessoa que é muito boa, né? Aí a Rose, tem acontecido isso. Aí a Rose vai lá e lapida. Né? Às vezes é uma coisa ou outra, viu, gente? Às vezes, assim, é o uso do celular no horário indevido, né? Um exemplo, assim. Ou a pessoa é muito caladinha e às vezes a pessoa queria que ela desse, assim, conversasse um pouco mais, né? Desse um bom dia, porque tem gente que é tão caladinha que nem um bom dia dá, né? Então, aí traz um pouquinho de harmonia ali por lá, né? Muito bom, Rose, muito bom, excelente. E conta pro pessoal de casa como é que as mulheres, os homens, né, também ali, os maridos, podem encontrar você para saber um pouco mais sobre a sua consultoria, sobre o seu trabalho. Então, nós temos um Instagram, ele chama A Priori Kids, que é o nome da empresa, tá? A Priori Kids, ela iniciou, assim, com esse nome, com esse formato, em 2022, tá? Estou aí com esse Instagram, onde eu conto um pouco da história, onde eu divido um pouco, né, o que eu tenho aprendido, o que eu tenho recebido e o que eu também tenho doado, né, porque é uma troca. E lá você consegue ver um pouquinho do que eu oferto. Você consegue falar comigo pelo Instagram, você consegue falar comigo pelo WhatsApp, tá? Lá tem o meu número e pode me chamar que eu vou dar aí o retorno o mais rápido possível, com certeza. Muito bom, muito bom. Muito obrigada por você estar aqui, por você contar um pouco da sua história, do seu trabalho, que é tão incrível e tão abençoador. Obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço. E você não saia daí que temos mais programa Em Família.